Quem é de Recife já deve estar por dentro desta confusão aí que envolve Laércio Guerra, empresário, né? Laércio Guerra e o pessoal do Zorrinha e do Recife Ordinário, né? Enfim, confusão essa que teve assim, o seu estopim no último jogo entre Retrô e Sport na Arena Pernambuco. Primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano, vencido pelo Sport por 2-1, né? Você já deve estar por dentro do que passou, né? O pessoal aí do Zorrinha meio que sendo coagido ali na Arena Pernambuco, dizendo que tinha uma galera de olho neles, meio que perseguindo, tal, que o dono da Unibra e também do Retrô Futebol Clube, Laércio Guerra, mandou tirar os caras de um lugar, enfim, uma confusão danada, né? Este vídeo aqui não vai se basear nesta confusão, tá? E sim no Laércio Guerra, empresário bem-sucedido, como eu já falei aqui, dono da Unibra, que é uma universidade no estado de Pernambuco, e dono do Retrô. Retrô, esse time fundado há 7 anos, mas que joga a primeira divisão do campeonato estadual há 4, e já é a segunda vez seguida que chega na final do estadual, tá? Mostrando aí que, muito possivelmente no futuro, vai dar muito mais trabalho aos 3 grandes de Pernambuco, Sport, Santa Cruz e Náutico. Mas vem cá, você sabe quem é o Laércio Guerra? Vamos falar sobre ele neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Laércio é um grande empresário do nosso estado, Pernambuco, dono da Unibra, que é uma universidade no estado, mas eu acho que ele passou a ser muito mais conhecido, pelo menos no mundo do futebol brasileiro, por ser dono da equipe do Retrô. Retrô que tem um centro de treinamento espetacular, que é o que vocês estão vendo aí, né? O CT do Retrô realmente é coisa de primeiro mundo. Eu nunca fui no CT do Retrô, mas pelo que eu já vi de imagens e pelo que eu já vi de depoimento de pessoas que já frequentaram o CT, ou seja, já foram, né, ao CT do Retrô, dizem que realmente o negócio é de primeira qualidade. Principalmente quando se trata também do trabalho das camadas de jovens, né? As camadas jovens, a tal famosa categoria de base do futebol nacional. Sendo assim, Laércio tem um futuro muito grande como empresário de futebol, assim, no nosso país, né? Que é o país do futebol, tá? Só que eu tenho algumas ressalvas em relação ao Laércio como dirigente de futebol. Antes eu tenho que dizer que não sou amigo do Laércio, sou conhecido dele, tá? Eu posso até considerar um amigo se a gente olhar desse lado, porque nós estudamos na mesma escola lá há muito tempo, né? Estudamos na mesma escola. Não éramos colegas de classe, eu era 5ª série, ele era 7ª, tal. Depois eu passei a ser 6ª, ele 8ª, enfim. Eu estava ali sempre 2 anos atrás. Mas eu conheci, jogávamos bola ali no campo da Minas Energias, né? E também ali no colégio, tal, em Casa Amarela, tal. Foi uma pessoa que eu sempre tive uma relação muito boa com ele, muito cortês. Mas durante muitos anos eu não vejo Laércio, né? Às vezes eu troco uma ideia com ele no Instagram e tal, mas falar mesmo pessoalmente eu não falo há muitos anos, né? E mesmo assim voltei a trocar uma ideia com ele no Instagram de uns tempos pra cá, né? Ele, porra, uma pessoa muito ocupada, empresário, tem negócios, deve ter muito mais o que fazer do que tá falando ali no Instagram, né? Enfim, é uma pessoa que eu conheço, mas eu conheci o Laércio lá atrás, adolescente, né? O Laércio empresário eu não conheço, né? Então, essa aqui é uma realidade. Mas eu tenho uma opinião sobre o Laércio, tá? Apesar de não ter absolutamente nada contra ele, nada. As lembranças que eu tenho do Laércio é de uma pessoa legal, bacana, um menino de gente boa. Eu tenho algumas ressalvas em relação ao papel dele como dirigente de futebol. Por quê? No sentido do comportamento dele, né? Eu acho que o Laércio, e quem sou eu para dizer isso, né? Pô, o cara é um empresário do mundo do futebol, né? Deve ter muitos contatos na CBF, com clubes e tudo mais, e quem sou eu, um simples youtuber, para estar falando essas coisas, né? Mas, na minha visão, eu acho que o Laércio poderia se comportar um pouco melhor, né? Até porque ele representa esta nova geração de empresários que nós sabemos que não são muito bem vistos por muitos clubes. Afinal de contas, muitos empresários fazem aí a cabeça dos jovens, dos adolescentes, para tirar os jogadores de determinado clube e levar para outro. Não é o caso do Laércio, tá? Não estou dizendo que é o caso do Laércio, mas ele como dono de time de futebol e como empresário do mundo do futebol, por isso que eu estou citando isso, né? Até porque o Laércio não tem interesse, por exemplo, em tirar um jogador do Santa Cruz e levar para outro clube, porque ele tem um Retrô. Ele pode muito bem
tem os seus olheiros nos interiores aí, né, nas cidades do interior da Paraíba, de Alagoas, de Pernambuco e tal, interior de qualquer estado brasileiro, principalmente do Nordeste, garimpar jogadores e levar para as escolinhas, para o centro de treinamento do Retrô, e aí formar os seus próprios jogadores, né? Ele não precisa realmente aliciar jogador de clube nenhum. Mas me preocupa o comportamento do Laércio dirigente, porque eu acho que esta briga entre ele, o Zorrinha, e o Recife Ordinário, só quem perde é o Laércio. Só quem perde é o Laércio. Por quê? Porque o Retrô querendo ou não, é um time pequeno, ainda do futebol pernambucano. Ele é um time pequeno, é um time em formação. É um clube que só tem 7 anos, não é? E o Laércio, cara, necessita muito da mídia. Muito. E hoje em dia, a mídia independente, ela é tão ou mais forte do que a mídia tradicional. Você entrar em guerra com uma página como Zorrinha, com o Recife Ordinário, você perde público. Primeiro porque o estado de Pernambuco, ele já tem 3 torcidas assim estabelecidas, né? Sport, Santa Cruz e Náutico. O Retrô é um time da grande área metropolitana do Recife. Então, o Recife já tem torcida, cara. Se o Retrô fosse um time de Caruaru, se o Retrô fosse um time de Garanhuns, ou seja, de uma cidade do interior que tivesse população, e aí sim, um exemplo, né? O Laércio vai e compra o estádio Lacerdão do Central, né? Compra, reforma o estádio todinho, deixa uma arena bonitinha de interior de primeiro mundo e o Retrô tem a sua base ali. Aí sim, com os anos e ganhando títulos, claro, né? Títulos de Série D do Campeonato Brasileiro, título estadual, quem sabe uma Copa do Nordeste, enfim, ganhando títulos. O Retrô daqui a 10, 15, 20 anos, nós poderemos dizer que o Retrô tem torcida. Porque a galera ali do interior de Pernambuco estaria fechada com o Retrô. Muitos jogadores teriam sido revelados e tudo mais, nessa hipótese que eu estou dizendo aqui, né? Mas sendo um clube da capital pernambucana, da grande área metropolitana do Recife, o Retrô briga diretamente com a torcida do Sport, do Santa Cruz e do Náutico. Então é muito difícil o Retrô formar futuros torcedores. É muito complicado. Quem nasce vai nascer Sport, Santa e Náutico. Então o que é que acontece? Para que o Retrô seja um clube simpático, como é o Ibis, como foi o América, o nosso Mequinha de Casa Amarela, de ter pessoas que, não, eu sou Sport, mas como eu sou aqui de Casa Amarela, eu sou América também. Não, eu sou Sport, eu sou Santo, eu sou Náutico, mas eu sou de Pernambuco, então eu apoio o Ibis. Então, para o Retrô ter essa fama de time simpático e angariar também torcida, que não seja torcida do Retrô, mas de outros clubes que simpatizam com o Retrô e pode até apoiar o Retrô financeiramente no futuro, que ainda há jogos, pagando ingressos para ir a jogos, necessita da mídia independente. Então isso é, digamos assim, uma propaganda negativa, não só para o Laércio, como também para o Retrô Futebol Clube, né? Por outro lado também, o Laércio, como já um homem já feito, um empresário de sucesso, ele deve ter muitos negócios, né? Então eu acho que o Laércio deveria focar as coisas dele, porque é mais importante, e não para tiração de onda do Zorrinha, cara, e do Recife Ordinário, seja de quem for, porque os caras estão fazendo o trabalho deles. Desde que a tiração de onda não seja com família, né? Por exemplo, Zorrinha vai tirar onda com a minha esposa, com a minha filha. Aí não, pô, calma lá, tudo tem limite, não é? Mas onda comigo ou com o meu clube, algo que, o dono do Nerd Rubro Negro do canal é careca, Linésio careca, tal. Aí faz uma montagem minha com o velho da Havan. Meu irmão, tô nem aí pra isso, pô. Entendeu? Tô nem aí, isso é resenha, futebol é brincadeira, pô. É a mesma coisa nos vídeos que eu faço aqui. O Fortaleza torou o Bahia. O Bahia torou o Sport torou o Náutico. Aquela brincadeira que eu costumo fazer aqui nas capas, que chama muita atenção, traz muitas views. E é resenha, porra. Resenha. Então eu acho que o Laércio, passa por cima dessas coisas, bicho. Seja realmente o grande empresário de futebol que você está se propondo a ser. Faça seus contatos na CBF, faça seus contatos na Conmebol, faça seus contatos na Federação Pernambucana. Cresça como dirigente de futebol, cara. Esqueça essas coisas, bicho. Um conselho de amigo, se você me considera um amigo, tá? Esqueça isso, cara. Esqueça, foca no que é mais importante para ti, os teus negócios, cara. Essa briga com a mídia independente só traz prejuízo ao Retrô. O Retrô é o único prejudicado, porque você, Retrô, precisa da gente, pô. Para que a gente fale espontaneamente do Retrô, assim como eu estou falando agora, né? Mas infelizmente eu estou falando por um lado negativo. Mas aqui no canal, se você procurar Nerd Rubro Negro Sport Retrô, você vai ver que tem um vídeo meu aqui que eu falo do centro de treinamento do Retrô, levantando a moral do Retrô. Isso lá atrás, no começo do canal, há um ano atrás, tá? Então é dessa mídia que o Retrô precisa.
Claro que eu sou um cara pequeno, pô. Eu não importo, eu tenho 20 mil inscritos, né, por enquanto. Mas eu sou um cara grande, com 1 milhão de inscritos. Olha a propaganda free que o Retrô teria em eu ir aí no centro de treinamento do Retrô e mostrar para todo mundo o Retrô. Imagina um Cartoloco, né, que é um cara grande aí do Sudeste. O Cartoloco vai no Retrô e mostra para o canal dele o Retrô, assim como fez com o Ibis, como fez com o Maringá e com outros times menores. Então o Retrô precisa dessa mídia. Não entra nessa guerra, Laércio. Ninguém ganha, pô. E você realmente não vai ganhar. Pelo menos essa é a minha opinião sincera de amigo, tá? Por outro lado, foca no que tem que ser feito, ganhar um campeonato estadual. Existe outra coisa no Laércio que eu também não gosto muito, mas talvez eu tô ficando velho, então eu tô ficando rabugento, né? É que o Laércio gosta de tirar uma ondinha, sabe? Teve uma época aí que teve aí provocando Santa Cruz, provocando o Náutico e tal. Cara, para com isso, Laércio. Para com isso. Na Europa, ninguém faz isso, pô. Os dirigentes de futebol na Europa, eles estão acima da torcida, pô. Essa aqui é a realidade. Os caras têm que se comportar de uma maneira diferente. Faz o mesmo, Laércio. Você é jovem, cara, cheio de ideia, cheio de energia, é empreendedor. Ninguém chega a ter uma universidade como a Unibra e um time de futebol como o Retrô do zero. Não, você trabalhou para isso, você lutou. Então, foca no mais importante, Laércio. No mais importante. Valeu, bonitão. Enfim. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal, nos vemos no próximo vídeo, hein? Tchau, galera!